Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta do deputado Carlos Mink, que prevê o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas estaduais. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. A violência contra a mulher, ela é terrível, diária, cotidiana, impune. Isso vem de uma cultura de violência, de machismo, uma cultura de estupro. Então a gente deve combater na origem, na fonte. A fonte o que é? A garotada, a escola, as crianças, a cabeça, quando é formada a mentalidade. Daí a importância, é como se fosse um cúmplice da Lei Maria da Penha. Já o deputado Dr. Sadi Noel quer alterar a lei que desobriga os consumidores de lacrarem sacolas e bolsas quando entram em estabelecimentos comerciais. O parlamentar quer incluir no texto a determinação de que os clientes também não precisam guardar esses itens em locais específicos antes de circular nas lojas. O projeto foi aprovado em segunda discussão. As mães entravam com as suas sacolas, com as suas mochilas, com os filhos no colo e eram humilhadas em vários locais, principalmente nos mercados, nos hipermercados, nos mercados menores, porque a gente hoje inverteu o princípio. Hoje nós temos quase que a certeza, todo mundo, geralmente, da cor negra, desviam a finalidade pelo preconceito. Mas hoje, graças a Deus, graças à Casa de Leis, a gente vai poder preservar o direito de ir e vir com a sua sacola, principalmente com as mochilas. A lei que trata da reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil pode ser alterada. A proposta dos deputados Edson Albertassi e Pedro Fernandes quer aumentar o número do efetivo do cargo de piloto policial de 10 para 20. O texto foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. A carga horária de trabalho dos pilotos de helicóptero é uma carga horária que não permite que os 10 que hoje são efetivos do quadro façam o serviço com qualidade. Então, é apenas para adequar por conta exatamente dessa questão da carga horária de trabalho. Então, os 10 hoje, por exemplo, não poderiam trabalhar todos os dias nas 3 aeronaves. E as empresas prestadoras de serviço podem ser obrigadas a informar previamente para os clientes os dados dos funcionários que vão fazer esses serviços nas casas das pessoas e nas sedes das empresas. O projeto da deputada Lucinha foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para outra votação. Já as crianças internadas para fazerem tratamento de saúde por tempo indeterminado podem ter o ensino escolar garantido. A deputada enfermeira Rejane quer que os médicos, junto com a escola, planejem esse acompanhamento escolar. O projeto também foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. E o deputado Paulo Ramos quer alterar a linha divisória dos municípios de Cabo Frio e Armação dos Búzios. A mudança tem o objetivo de passar a localidade de Maria Joaquina para o território de Búzios. A proposta recebeu 3 emendas e retornou às comissões. É uma comunidade que pertence a Búzios, tem toda a vinculação com Búzios. O deputado Jânio Mendes aqui ainda trouxe aspectos culturais, aspectos históricos. Mas a vida daquela comunidade está toda vinculada a Búzios. As próprias concessionárias de serviços públicos entendem que aquilo é Búzios. Então não vai haver prejuízo, vamos cuidar para que não haja nenhum prejuízo para Cabo Frio, mas realizar a reivindicação dessa comunidade. As produções cinematográficas que recebem patrocínio do governo estadual podem ser obrigadas a divulgar mensagens de incentivo à doação de sangue. O projeto dos deputados Paulo Ramos e enfermeira Rejane e dos ex-deputados Clarissa Garotinho e Roberto Dinamite foi aprovado em primeira discussão e precisa retornar à pauta para ser analisado mais uma vez pelos parlamentares. Aquelas produções cinematográficas que recebem apoio de recursos públicos, elas promoverem uma divulgação, uma campanha permanente de doação de sangue, para que a população seja alertada dessa necessidade, dessa contribuição social
que o cidadão que esteja habilitado com saúde deve dar. Já a deputada Daniele Guerreiro quer obrigar as concessionárias de energia elétrica a fornecerem geradores sem custos para cidadãos de baixa renda que façam tratamentos de saúde com aparelhos ligados ininterruptamente. O texto foi aprovado em primeira discussão. São pessoas que fazem tratamento de saúde, que precisam de geradores ligados direto na energia e que numa falta de luz, como por exemplo um apagão que muitas das vezes demora de 4, 5, 8 horas e que só tem a bateria desses respiradores, por exemplo, como é o caso do Luiz Felipe, de 1 hora. E aí como é que essas pessoas conseguem se virar com um respirador funcionando apenas 1 hora? Se um apagão que de repente dura 3 horas, 4 horas, como foi o caso desse menino, Luiz Felipe, que é lá do município de Mesquita. As distribuidoras de combustíveis localizadas no estado podem ter que exigir documento que comprove a regularidade das obrigações fiscais e acessórias quando fizerem o carregamento e abastecimento dos veículos de transporte de cargas. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado em primeira discussão. Essas empresas são muitas vezes autônomas, por profissionais autônomos, são micro e pequenas empresas que não têm garantia, não têm licença ambiental, não tem nada. Aí quem transporta legalmente, que recolhe o ICMS, paga os impostos, tem que ter licença ambiental, fica pela estrada. E quem não tem a licença, quem não recolhe, faz o transporte. Então o que a gente quer é exigir de todos os transportadores de combustível no estado do Rio de Janeiro os documentos legais e que eles possam recolher o ICMS. No expediente final, o deputado Luiz Paulo cobrou do governo que se manifeste para garantir que servidores do estado não serão demitidos. Se o governo tivesse vindo a público e dissesse assim, tranquilizem-se, nossa receita corrente líquida hoje, somando os 12 meses passados e mais os 2,9 bilhões, por exemplo, estou inventando números, 52 bilhões. E com este número não explodiu o limite de 60% da Constituição. Então não tem necessidade de eu mandar ninguém embora. Tem necessidade sim de diminuir fortemente as despesas. Com o tempo, eu vou a cada 3 meses dar um posicionamento correto de tudo que está acontecendo. Isso que é uma comunicação que tranquiliza as pessoas, não deixar a boataria tomar conta. O deputado Anderson Nogueira comemorou o lançamento da plataforma Juventude Segura. O projeto é uma parceria da Alerj com a Secretaria Estadual de Segurança. É uma convocação para que o jovem seja protagonista das discussões acerca dele mesmo. As decisões não podem ser em gabinete, deve ser perguntado às pessoas que a mais interessa. E o jovem hoje no estado do Rio de Janeiro, ele está numa posição de grande vulnerabilidade. Os índices de mortes de adolescentes e jovens aumentam cada vez mais e precisa se reverter essa situação. Então a plataforma pretende exatamente, na parceria com a Secretaria Estadual de Segurança, discutir isso com eles e encontrar os caminhos. O deputado Paulo Ramos comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga o governo do Rio a pagar os servidores até o 3º dia útil do mês. Foi uma vitória da FASP, Federação das Associações e Sindicato dos Servidores Públicos. O Supremo Tribunal Federal determina, cabe ao Poder Executivo pagar o servidor até o 3º dia útil do mês. Não sei como o governador Francisco Dornelles vai se comportar diante dessa decisão. Ainda há tempo do Estado recuperar recursos e se preparar para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. O deputado Valdec disse que as comissões da criança e da pessoa com deficiência vão se reunir com o governador para discutir a liberação de 45 milhões de reais para instituições que prestam serviços assistenciais especializados como a Pestalozzi. Por que 45 milhões? Porque é o cálculo já feito que vai resolver o passivo acumulado por essas entidades até aqui e completar o exercício de 2016. Portanto, como o Estado ganhou na Justiça, nós amanhã voltaremos ao governador para, afinal de contas, é o que esperamos, ouvir dele a liberação desses recursos para que as entidades saiam desse sufoco e possam se programar melhor
para 2017. O deputado Carlos Osório pediu a união entre os poderes para garantir o sucesso dos Jogos Olímpicos. Estamos a menos de 20 dias dos Jogos Olímpicos. O momento é de união absoluta entre o Poder Legislativo e os 3 níveis de governo para garantir o êxito e o sucesso dos Jogos. Não é mais adequado e nem momento de se discutir questões que vão ser discutidas e debatidas depois dos Jogos. É do interesse público, é do interesse da população do Rio de Janeiro e do Brasil o sucesso dos Jogos Olímpicos.